Neste vídeo aqui, vamos mostrar como que ficou o módulo para gerar contratos para os clientes, tá? Então, eu vim aqui buscar um cliente de teste aqui, vou acessar a pasta desse cliente. Agora foi disponibilizado aqui a última aba aqui, que é contratos, tá? No vídeo anterior mostramos aqui os outros certificados de detetização e de limpeza de caixará, agora o módulo de contratos, tá? Então, aqui vamos entender como gerar os contratos, tá? Para acessar o módulo, vem aqui na aba Contrato. Sempre que você clicar nesta aba, dentro dela você tem duas subabas: Listar contratos ou Criar novo contrato. Por padrão, quando você entrar aqui, ele vai cair sempre em Listar contrato. Bom, eu não tenho nenhum contrato criado, então eu vou vir em Criar um contrato. Para criar um contrato, vão bastar ser os seguintes passos. Você vai escolher se esse contrato é para o cliente matriz, ou seja, para esse cliente que eu estou na pasta, ou para uma secretaria criado para esse cliente. Lembrando que aqui na aba secretarias já vimos como criar as secretarias ou as unidades ou as ramificações que partem desse cliente matriz. Então aqui você pode escolher se é o próprio cliente ou é a secretaria de saúde dele, por exemplo, tá? Quando você faz, no momento que você está criando o contrato e quando você faz essa alteração aqui, automaticamente e dinamicamente ele já muda aqui os dados no contrato da contratante, tá? Porque contratada é a própria empresa, mas o contratante é o teu cliente. Então, esse contrato é para quem? É para esse cliente matriz ou é para uma secretaria dele? Então, se for para o cliente, ele por padrão já vem. Veja, já tem aqui os dados, ó. Agora, se for para uma matriz, por exemplo, saúde, ele já trocou, ele já ficou aqui Secretaria de Saúde, já trocou. Aí ele já pegou o endereço, vou mostrar aqui. Aí quando é saúde, ele já pegou o endereço dessa secretaria, o responsável legal, o CPF do responsável legal, ok? E se essa secretaria ela tem algum número de registro, traz aqui ó, no extra. Por exemplo, nesse exemplo eu coloquei aqui ó, registro 001/20. Digamos que é algum registro que vem atrelado ao responsável. Nesse exemplo aqui, vamos supor que isso aqui é a Secretaria da Saúde, esse responsável é um farmacêutico, aqui é o CPF, aqui é o número do registro dele. Então, quando você trabalha desta forma aqui, e você coloca aqui, por exemplo, escolhe uma secretaria, tá? Aqui tá, escolhe uma secretaria, ele já coloca lá no final os dados extra, tá? Então, quando você vem cadastrar uma secretaria, você vai colocar o nome de secretaria, o telefone, cidade, endereço, bairro, CEP, responsável legal, CPF, dados extra. Então, entenda que quando você cria uma secretaria, se você coloca, o que você colocar no campo dados extras, ele vem aqui para o final do contrato, tá? Vou mudar aqui, por exemplo, para tá? Então vamos voltar aqui. Então como que você cria um contrato? Você clica na aba contrato, vem em criar novo contrato, troca ou não a secretaria, coloca a data de início do contrato, eu vou deixar a data de início hoje. Você vai informar quantos dias esse contrato é válido. Por padrão ele traz aqui 365 dias, mas se for, por exemplo, menos, é só 180 dias, que é 6 meses. Não, é só 90 dias, que é 3 meses. Então aqui você coloca o tempo. Eu vou deixar aqui 365 dias, que é o tempo de vencimento desse contrato. Aqui ele traz uma informação: dias de alerta antes de vencer. O que isso significa? Você está passando a data inicial do contrato, quantos dias ele é válido. Aí automaticamente o sistema vai pegar essa data e somar mais a quantidade de dias para achar a data de vencimento. Esse dia de alerta antes de vencer é porque ele vai pegar a data de vencimento menos a quantidade de dia para achar o intervalo de alerta. Por exemplo, aqui eu coloquei que o início do contrato é 20/10/2025, 365 dias, então teoricamente ali ele vai vencer em 20/10/2026. Aí se eu passar aqui que ele é para começar a me dar o alerta 10 dias antes de vencer, ele vai começar a me dar o alerta 10/10/2026, ou seja, a data de início mais o tempo igual à data de vencimento menos a quantidade de alerta para ter o intervalo. Então, esse vai ser o intervalo
que o sistema vai começar a te dar um alerta aqui no topo para pedir a sua atenção para esse contrato, tá? Então você escolhe a secretaria, data de início, validade em dias e quantos dias você quer de alerta. Aqui no corpo do contrato, ele traz o contrato todo já em forma editável. Então, automaticamente, ele já traz os dados da sua empresa aqui. Isso eu já mostrei como fazer alteração em parâmetros de configuração, que é os dados aqui da contratada, que é a sua empresa. Aqui ele traz os dados do contratante, que é o que você selecionou aqui ou manteve o que já estava. E o resto é cláusula padrão do contrato que nos foi fornecido. Tá? Então, tudo aqui é padrão. Só que tudo é editável, tá? Então aqui, se esse contrato ele precisa trocar alguma alteração, você tem que vir aqui literalmente e fazer a troca como se fosse um documento Word. Aqui ele é como Word. Então se você tiver que chegar aqui, por exemplo, e colocar mais alguma informação aqui, você vai colocar mais alguma informação aqui, ok? É como se fosse um Word, tá? Esta parte ele não muda, mesma coisa de fazer em um Word. Nesta cláusula 9, que fala aqui do cronograma de desinsetização, que traz aqui quais são os meses e quais são os meses do ano e qual o período e qual que é o ciclo dessa higienização, isso aqui vai ter que ser editado da mesma forma que hoje é editado no documento Word, assim como esse tempo aqui, validade de 6 meses para a higienização do reservatório. Por quê? Esta é uma informação muito dinâmica, muito corriqueira. Então não é uma informação que dá para travar, criar uma regra e criar uma fórmula. Porque cada contrato pode ter um diferencial muito grande. Então não tem como a gente deixar um módulo onde você escolhe A, B ou C, porque muita regra passa a dificultar o trabalho. Então o mais dinâmico possível que nós encontramos para fazer essa parte é deixar isso aqui literalmente de forma editável para você trocar. Digamos que nesse contrato não é 20, não é julho de 2025, por exemplo, é abril. Então você vai ter que vir aqui literalmente clicar antes aqui, apagar e colocar abril. Porque não tem como a gente pegar e criar uma regra para você selecionar, porque, por exemplo, neste contrato, ele tem um ciclo aqui, um ciclo que é feito ó, julho de 2025 e janeiro e julho de 2026 é um ciclo, tá? E depois vem outros meses seguidos. Então isso aqui é muito dinâmico, muito aleatório, tá? O mais simples e eficaz que tem é não criar uma regra, é não te travar e deixar você editar, ok? Então veja como é simples. Você simplesmente clica, vamos fazer aqui do início, você simplesmente clica em contrato, opa, deixa eu ampliar, você simplesmente clica em contrato, criar contrato, secretaria, data, validade, dia de vencimento, altera uma minoria de informação que vai ter aqui, que são só esses meses e o ciclo e esse tempo de validade da higienização do reservatório, por exemplo, altera alguma cláusula que quiser ou apaga alguma coisa que quiser. Aqui ele já traz a data de hoje aqui no contrato, já traz os dados da contratada, já traz os dados da contratante e você só marca que você quer criar. Simples assim, pronto. Você já criou um contrato. E o que, que ele fez? Ele pegou a data que você falou que de início, somou mais o tempo que você falou, ou melhor, aqui ele informa a data que você criou o documento, aí ele pegou a data que você disse que é início do serviço, somou mais, nesse caso, 365 dias e deu a data final de contrato, que foi da forma que eu falei, 20/10 de 2026. Ele já trouxe isso pronto. Uma vez esse contrato já for criado, você já consegue clicar aqui, ver o modelo, tá? Então vamos ver o modelo dele como ficou. Veja, esse é o modelo dele, tá? Todo criado, já sim, pronto para você fazer a impressão dele, tá? E por que eu chamo isso daqui de modelo? Porque não é o modelo que vai para o teu cliente. Porque você simplesmente clicou em criar, preencheu aqueles 3 campos, alterou alguns parâmetros ali que é aleatório, e você já salvou e ele já criou um modelo. Agora cabe a você pegar esse modelo, olha só, abrir ele, ok? Eu vou cancelar porque eu não quero imprimir, eu vou falar que eu quero baixar em PDF. Aí você faz o download dele em PDF na sua máquina, você vai usar o recurso que você tem que usar para você fazer a sua assinatura dele ou fazer a sua validação. Caso você tenha o certificado digital, você tem que assinar, você baixa, faz a assinatura e você tem que anexar ele assinado. César, eu tenho um cliente que eu não tenho que ter assinatura. Mesmo assim, você tem que abrir o modelo, baixar e anexar.
O fluxo programado é: cria um modelo, faz o download, assina ou não assina e anexa. E é o anexo que vai para o teu cliente. O modelo é apenas o teu modelo. Por que você quer o teu modelo? Porque você pode editar. Digamos que você quer alterar alguma coisa nesse modelo. Você clica em detalhar, você volta dentro dele novamente, altera o que quer alterar. Ah, não é 365 dias, era só 180 dias. E você vai lá embaixo e salva a sua edição. Vou clicar nessa seta aqui para subir rapidinho lá para cima. Vem em contrato, listar, veja. Agora ele pegou 20/10 mais 180, ficou em 18/4/26, porque eu alterei. Então esse é o método para você criar e gerar um modelo. Depois que você abriu o teu modelo, fez o download do seu modelo e assinou, aí você tem que fazer o quê? Você tem que anexar o teu contrato assinado, tá? E para anexar, você tem esse botão aqui, ó, enviar contrato assinado. Mas antes de eu anexar aqui, eu vou fazer um exemplo aqui. Veja aqui, ó, parâmetros de publicação. Publicar significa disponibilizar na área do teu cliente na aba contratos, tá? E olha só como que tá a publicação. Ele não vai deixar você publicar enquanto você não anexar o documento assinado aqui. Aí na publicação ele traz a seguinte informação: necessário anexar o contrato assinado para publicar na área do seu cliente. Veja que o botão publicar nem aparece para você. Situação: o status desse contrato é em andamento. E esse ícone no GIF fica marcando. Por que em andamento? Porque ele é um contrato que está em andamento. Porque o contrato ele só tem duas situações: ou ele está em andamento, ou ele está finalizado. Por default, por padrão, sempre que você cria um contrato, ele vai começar com status em andamento. E você que tem que mudar para finalizado quando você querer que o sistema deixe de monitorar o tempo de vencimento dele. E para você mudar, você vem em contrato, listar, vai chegar aqui, você em detalhar, e você vem aqui, ó, status. Eu vou mudar para finalizado. Ok? Vou lá embaixo, vou salvar, vou salvar e vou subir. Pronto, agora está finalizado. Se eu clicar em listar, olha, o status finalizado. Ok? Mas eu vou voltar, vou mudar para em andamento, vou lá embaixo, vou salvar, vou usar essa seta que sobe rápido para não ficar usando tanto scroll do mouse. Pronto, e vou clicar em contrato, listar. Veja, novamente status em andamento. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Bom, anexar o meu contrato assinado, porque eu já gerei o meu modelo e já baixei para a máquina. Então eu vou vir aqui, vou clicar em anexar, vou procurar o contrato já assinado, vou pegar aqui no meu exemplo o meu teste 5. Pronto, ele já enviou. E olha o que muda aqui. No momento que você anexa um contrato já assinado, imediatamente ele libera a alternativa para você publicar. E ele já diz publicar agora. Por quê? Uma vez o contrato já anexado, ele já aparece aqui, ó, contrato anexo. Se você clicar nesse botão, você vai gerar o contrato anexo para você ver se você anexou corretamente. Se você anexou errado ou tem a necessidade de trocar, você vai usar esse botão para fazer a troca do anexo, tá? E se você quiser publicar, já que está tudo certo, você vai usar esse botão para publicar, ok? Então veja só, agora que você publicou, vamos olhar ver se eu publiquei certo, ver se é meu contrato número 5. Pronto, é o meu teste número 5, ou seja, eu publiquei o meu contrato já assinado, que eu gerei o modelo, baixei para a máquina, assinei com o meu certificado e fez o upload para o sistema novamente. Já está aqui. Uma vez que você tem um contrato, o botão publicar libera para você. Situação pendente, não publicado, tá? Agora a gente pode clicar em publicar agora. César, eu errei, anexei errado. Vamos clicar em trocar anexo. Vou pegar agora o número 7. Pronto, trocado. Se eu clicar agora em testar, eu estou agora com o meu teste número 7, ou seja, funcionando perfeitamente a ferramenta, tá? Antes de eu fazer a publicação, eu vou abrir um outro, eu vou deslogar aqui, vou abrir com outro navegador e vou logar com o acesso do cliente aqui, tá ok? Ok, aqui é a tela de acesso do cliente, eu vou clicar em logar como o meu cliente de teste. Acessei a área do cliente, vou vir aqui na aba contratos e veja, não tem nenhum contrato disponível. Ok, vou tirar esse outro navegador daqui, vou voltar aqui no sistema e vou clicar em publicar agora, já que eu tenho um anexo que
Tecnicamente tem que ser o contrato já assinado, eu posso publicar. Deseja publicar agora? Sim. Ok, olha só, mudou. Publicado na área do cliente. Agora pergunta se eu quero cancelar, ele inverteu. Então o que aconteceu aqui? Eu gerei um contrato, eu abri o modelo, fiz o download, utilizei meu mecanismo, assinei, vim aqui, cliquei em anexar, anexei o contrato assinado para o meu cliente. Depois ele liberou a alternativa de publicar, eu cliquei em publicar agora. No momento que eu publiquei, o sistema tem que ter enviado um e-mail de notificação para o cliente avisando que ele tem um novo documento na área dele e que ele deve acessar a área do cliente. Ok? Então eu vou lá no meu e-mail agora para ver se eu recebi essa notificação. Eu vou vir aqui trocar de aba, vou lá na minha caixa de entrada, vou clicar em atualizar e veja só, Delara Serviços, que é o nome, nesse caso, o nome do contratante. Ó, serviços, tem um novo arquivo. Quando eu entrar aqui, vou ter informação. Olá, sim, Soluções Web, que é o meu caso, eu sou o cliente. Informamos que publicamos para um novo documento, é um contrato ID número 6. Aqui ele manda acessar a área do cliente, aqui ele me lembra, me dando o e-mail de acesso e a senha que foi cadastrado para mim acessar. Ou seja, ele fez o que devia ser feito. Ele notificou o cliente por e-mail que o cliente tem que ir lá acessar a área do cliente, que tem um documento disponível para ele lá, certo? Agora eu vou voltar aqui no acesso do cliente, vou dar um Ctrl F5, vou atualizar essa página, eu vou em contrato e veja, agora na aba contrato do cliente, apareceu o contrato. Mas por que apareceu? Porque eu publiquei, trazendo os dados do contrato, data de criação, início do contrato, fim do contrato, o status em andamento, e aqui ele consegue gerar. Então, quando o teu cliente chegar aqui, ele vai gerar o contrato, que nesse caso é meu ateste número 7. Ou seja, você termina de fazer o contrato e publica, automaticamente ele notifica o teu cliente e ele vai para a área do teu cliente. Você não tem que estar enviando isso para ele mais, ok? Pronto, o contrato já está pronto e publicado, ok? E aqui finalizou esse contrato. Agora eu vou criar um outro contrato para a gente fazer o teste de alerta de notificação no topo do sistema. Eu vou vir aqui ó, em contrato, criar um novo contrato. Vou colocar uma data retroativa, vou falar que esse contrato eu atendi dia 20/2 e vou falar que ele tem validade de 180 dias, só para ele já ficar vencido. Vou falar 20 dias antes do alerta, ok? Não vou mudar nada aqui os dados e vou clicar em salvar. Vou lá embaixo, vou ticar aqui e vou clicar em criar um contrato. Olha só, eu criei um contrato. Agora entenda uma coisa, a data de criação está aqui. O início do alerta é 20/2/2025 e o final é 19/8, ou seja, nós já temos um contrato onde o status é em andamento e se a data atual é maior que o início de alerta e o status ainda em andamento, significa que você tem um contrato vencido ou em alerta. E ele já fica em alerta. E quando ele está em alerta, ele traz um triângulo notificando aqui. Tá? Ele já traz um triângulo notificando aqui. Eu vou anexar um documento qualquer só para deixar eu publicar na área do cliente. Ó. Liberou agora, eu vou publicar. Só para a gente ver isso aqui acontecendo. Pronto, já publicou. Agora olha o que muda. Eu vou atualizar aqui a página do sistema e olha o que tem aqui no topo da sua tela. No topo da sua tela, ele já traz aqui uma notificação para você. Ó. Ele traz para você aqui ó, que você tem um alerta, que é um contrato em alerta. Porque tem um contrato que já está no período de vencimento ou já está vencido. E quando você clica aqui e você vem aqui, ele mostra o nome do cliente e a secretaria. Se você clicar aqui, ele vai te trazer nessa aba aqui para você visualizar. Então ele já está sendo monitorado. Ou seja, o contrato que a data atual é maior que a data de início de alerta e o status em andamento, ele vai te dar o alerta até você atender. Ou você vai excluir, ou você vai mudar ele para finalizado quando encerrar o período dele. É interessante mudar para finalizado e manter o histórico e nunca excluir nada. Tá certo? E agora, se eu voltar aqui na área do seu cliente, eu vou atualizar a área do cliente, e eu vim em contrato, veja, agora ele mostra que ele tem 2 contratos e um já mostra para o teu cliente que está vencido, ou seja, ele tem um contrato em andamento que está dentro do prazo e outro que já está em alerta, ou seja, ele também mostra para o teu cliente que ele tem um contrato em alerta. Então isso aqui ele notifica aqui no topo do sistema para você e também mostra para o teu cliente que ele consegue acompanhar o tempo de vencimento e ele vai saber se isso está em alerta ou não.
Digamos agora que esse contrato ele já foi atendido, já terminou o prazo, você não quer que ele continue mais te dando alerta. Então você vem aqui e muda o status dele para finalizado. Você vai lá embaixo, salva. Vou usar essa seta que é mais rápida para voltar e vou clicar. Pronto. Agora, esse contrato, olha só, ele é finalizado. E um contrato finalizado, ele não pode mais trocar o anexo. Veja, quando você muda para finalizado, o anexo, ele deixa de mostrar o anexo aqui, porque não faz sentido você trocar um documento de um processo que já foi finalizado. Então, se eu atualizar esta página aqui, também vai sumir o alerta lá de cima. Por quê? Porque é um contrato que já está finalizado, não tem por que ser monitorado. Então, ou seja, depois que termina o prazo do contrato, você pode mudar para finalizado para ele parar de te dar o alerta, mas ele sempre vai permanecer no teu histórico e no histórico do seu cliente, tá? Então o processo é isso, é muito simples, tá? Aqui demora porque a gente faz explicando, mas se for para criar um contrato, seria aba contrato, criar contrato, altere isso aqui, marca, cria, pronto, está criado. Depois que ele está criado, você vem aqui, gera o modelo. Se tiver marcado a impressão, muda para PDF aqui. Faz o download, assina, anexa. Pronto, anexou, libera o botão e você publica na área do teu cliente. Simples assim. Nesse momento, já está os 3 publicados na área do cliente. Quando você exclui ele e exclui o anexo. E toda exclusão é irreversível. Você não vai conseguir excluir um contrato que juntamente exclui o anexo e depois restaurar. É por isso que quando você clica em excluir, ele pergunta se você tem certeza, porque a ação é irreversível. Ele exclui o contrato e toda a informação dele, inclusive o anexo que está nele. Certo? Então isso aqui já está pronto e já está disponível e finalizado.